Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é mais uma partida de quartas de final da Champions, a classificação do Lyon para as semifinais, né? Aliás, semifinais com dois clubes da Bundesliga, dois clubes da Ligue 1 e já só aí já tem uma grande provocação a ser feita, né? Campeonatos que muitas vezes são menosprezados, que muita gente adora esculhambar sem nem assistir só por causa da classificação. Ah, são campeões previsíveis, o campeonato só tem um time, o Bayern vai ganhar todo ano, o PSG ganha todo ano, então mais nada presta. E aí chega uma semifinal de Champions com dois representantes da Alemanha, dois representantes da França. Por si só, isso já é uma provocação interessante, embora eu também faça questão de deixar claro, né? Assim como em outros anos, eu não acho que necessariamente o número de representantes numa reta final da Champions é o que vai te dar resposta sobre o nível das competições. A minha provocação aí é só em relação a algumas predisposições. E isso vale não só para os campeonatos que estão aí, isso vale para o campeonato italiano, que eu várias vezes aqui falei que essa temporada foi muito boa e não ficou devendo nada às melhores ligas em 2019 e 2020. Porque geralmente o que se imagina logo de cara é a Premier League muito à frente das outras e tal. Não acho que tenha sido por aí, não. Mas enfim, nem é esse o tópico aqui. O ponto aqui é a classificação do Lyon para cima do Manchester City. Acho que foi um jogo, sim, surpreendente. A classificação do Lyon era uma zebra. Já tinha conseguido deixar a Juventus pelo caminho com uma classificação surpreendente pelo que era o confronto desigual lá atrás, na época do sorteio. Já tem tanto tempo, né? Porque foi antes da parada da pandemia. Então, muita coisa aconteceu. No caso da França, nem tanta coisa aconteceu assim, porque essa era a grande dúvida, né, em relação aos times franceses, como eles voltariam à Champions, já que eles não tiveram a reta final de campeonato francês, então é menos ritmo de jogo, menos atividade desde então, vários meses sem partidas. No caso do Lyon, teve a final de Copa contra o PSG, depois o jogo contra a Juventus, e conseguiu fazer uma boa partida diante do Manchester City, dentro da sua estratégia, dentro das suas características, sendo esse time de paciência no momento sem bola, tentativa de aceleração para encontrar os homens de frente em velocidade, aproveitando erros, aproveitando que não foi uma boa partida do Manchester City também, aí eu acho que é um outro ponto importante da gente destacar aqui, não foi um jogo à altura dos melhores jogos, das melhores apresentações da equipe do Guardiola. A gente pode falar sobre alguns dos aspectos táticos também. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e o comentário. O que você espera agora das semifinais, né? Porque Leipzig e Lyon não eram times muito cotados para as semifinais da Champions. Você imagina um favoritismo muito grande para Bayern e PSG, olhando aí para essa sequência, para essa reta final? Como que você imagina essas semifinais, a projeção de uma final, essas surpresas, esses clubes que chegam aí às semifinais também? Então eu quero saber de vocês, participem aqui embaixo, deixem aí nos comentários. E vamos falar um pouco sobre os times usando o campinho, falando um pouco sobre essa questão de posicionamento. O Manchester City entra em campo com três zagueiros, né? O Fernandinho como esse zagueiro à direita, então acaba de certa forma espelhando um pouco o sistema de jogo do Lyon, né? O Lyon já vinha jogando assim, é um 5-3-2 sem bola, né? Por mais que o Cornet seja um ponta, ele tem jogado como ala pela esquerda, então é uma linha com cinco, três meio-campistas, o Bruno Guimarães entre Caquerê pelo lado direito e pelo lado esquerdo ao ar, com dois jogadores de frente. No caso, a gente tem visto jogadores de maior explosão, velocidade, Memphis Depay e Ekambi formando essa dupla, com o Dembélé ficando no banco, acabaria entrando e sendo importante para a classificação, mas um sistema de jogo já esperado do lado do Lyon. Escalação esperada, sistema esperado. O Guardiola coloca em campo uma escalação que também não foi nada de outro mundo, não. Ele já usou essa variação diversas vezes. Aí a gente pode questionar o que deu certo e o que não deu certo. Acho que foi uma partida bem pobre mesmo em termos de criação do City. Porque a gente vai chegar nessa distribuição e de quais eram os caminhos e quais foram as peças importantes, principalmente no primeiro tempo. Acho que foi a parte mais interessante do jogo em relação às propostas iniciais. Até porque eu acho que o primeiro tempo teve um caminho de perigo para o Manchester City, que foi a partir do João Cancelo. João Cancelo pelo lado esquerdo acionando o Sterling no 1 contra 1 com o Denayer. Então foi ali a vantagem, ou alguma vantagem para gerar perigo que o Manchester City conseguiu dentro da partida. Por quê? Vamos lá. Fernandinho como zagueiro pela direita, Eric Garcia e Laporte, os três da saída de bola. O Rodri à frente desses três. Gundogan como um meio-campista à esquerda, e aí os dois alas, o Walker de um lado, do outro lado o João Cancelo. De Bruyne jogando como um meia pela direita mais avançado, e o Sterling na esquerda com Gabriel Jesus por dentro. Então era parecido com a estrutura do Lyon, principalmente se a gente for pensar de que forma o City encaixava essas peças dentro desse tabuleiro no campinho. Por quê? Você tinha ali, o Lyon não ia subir para pressionar a marcação, então assim,
evitar os primeiros passes do Manchester City não era a maior preocupação do Lyon. O Lyon estava preocupado em marcar com um bloco mais recuado. Então, o City tinha, sim, vantagem num primeiro momento em relação a mais peças para sair jogando. Afinal, você tinha ali, no mínimo, 4 jogadores, né, considerando o Rodri à frente do trio de defesa. Esses 4 iniciavam, mas eles não iniciavam o jogo muito pressionados, muito incomodados, porque nem era essa a intenção do Lyon. Então, onde começava esse trabalho do Lyon? Principalmente em ter, geralmente, Memphis Depay fechando a opção de passe para o Rodri. Ele ajudava a cercar o Rodri, que seria um jogador importante como esse termômetro ali da distribuição para manter o time no campo de ataque. Ali começava o trabalho sem bola do Lyon, que tinha os seus 3 meio-campistas, os 2 alas e os 3 zagueiros. E aí a gente entra talvez na parte mais interessante do plano tático, que é os alas batendo com os alas adversários no momento sem bola, né? Nem sempre subindo para dar esse combate, muito mais protegendo a primeira linha com 5. Então, Cornet de um lado e do outro lado o Léo Dubois fazendo esse papel. À frente, Caquerê do lado direito, Bruno Guimarães por dentro e à esquerda com o Aouar, protegendo esse espaço à frente da defesa. E aí, de que forma o Guardiola distribui essas peças? O Gundogan joga pela esquerda, mais próximo do Rodri, e gera ali um embate mais, um duelo mais nítido, que é o duelo com o Caquerê. Então, o Caquerê e Gundogan acabam batendo muito de frente ali por esse lado esquerdo de organização do Manchester City. O De Bruyne não ficava no setor ali em que ele seria acompanhado pelo Aouar, ele estava atrás do Aouar, ele estava tentando justamente explorar essa faixa do campo, pensando no quê, né? Se o Walker vai atrair o Cornet eventualmente para sair dessa linha de 5, se o Aouar tá dando combate um pouco à frente, o De Bruyne se posicionar atrás seria uma oportunidade de explorar esse espaço para receber ali e de repente criar alguma situação. Se ele atrai a marcação do Marçal, zagueiro pela esquerda do Lyon, de repente tem o espaço para uma infiltração do Gabriel Jesus para esse espaço ali, ou do Sterling pelo outro lado. Só que o City tem muita dificuldade para conseguir fazer essa bola chegar até ali. E aí eu acho que tem méritos importantes do Lyon nesse trabalho também. Marçal e Marcelo, mais uma vez, fizeram um trabalho muito bom. O Denayer foi o jogador que sofreu mais do trio de zaga. O zagueiro central, o zagueiro pela esquerda, fizeram um papel muito bom de marcação dentro do Lyon. Pela direita, o Denayer sofreu mais porque o Sterling foi, ali sim, esse caminho que eu citei. Então, do ponto de vista do Manchester City atacando, essa distribuição das peças, o caminho, talvez o único caminho dentro do primeiro tempo, ou na maior parte do primeiro tempo, tenha sido a saída pela esquerda, porque o João Cancelo avançava, tinha o Léo Dubois saindo nele, e aí com o João Cancelo trazendo para dentro, até por ser destro, ele encontrava uma janelinha de passe para acionar o Sterling. Como o Léo Dubois tinha saído dali, e como o Caquerê estava muito mais preocupado com o Gundogan, não existia tanta proteção ao Denayer. E aí ele ficava mais exposto nesse 1 contra 1 diante do Sterling. Então as poucas jogadas do City no primeiro tempo nascem dessa conexão, João Cancelo e Sterling. Esse lado esquerdo tentando acelerar, porque o De Bruyne apareceu pouco, foi pouco acionado, e quando foi bem vigiado. Mesmo que não fosse diretamente vigiado pelo Aouar, que geralmente é o mais avançado desse trio de meio-campistas, né? Ele sai um pouco mais pelo lado esquerdo, e é geralmente a principal opção de saída do Lyon também. Então não era o Aouar acompanhando ou batendo de frente com o De Bruyne, mas o Marçal estava muito bem fazendo esse papel de vigiar ali atrás. Então o Lyon fez, do ponto de vista de organização, um papel muito bom dentro da primeira etapa. E eu falei do Marçal, nessa leitura sem a bola, ele também foi uma peça muito importante para o Lyon conseguir trocar passes, avançar e eventualmente ter saída, né? O gol acaba nascendo de bola longa, de tentativa de passe em profundidade, justamente tentando explorar a velocidade dos homens de frente quando recuperava a bola diante da defesa do Manchester City. Pelo lado esquerdo, eu cheguei a destacar esse lado esquerdo, essa construção, né, esse apoio do lado esquerdo do Lyon no jogo contra a Juventus, na classificação contra a Juventus. Dessa vez foi até de uma forma um pouco diferente, mas como o Cornet tende a se projetar um pouco mais, em vez de iniciar essa saída de bola, ele já se projetava empurrando muitas vezes o Walker nessa marcação ala com ala. E o Marçal aparecia como um lateral esquerdo, basicamente, no momento de saída de bola, conseguindo dar sequência aos lances, conseguindo iniciar a saída de bola e manter o Lyon com a posse para conseguir respirar um pouco dentro do jogo também. Então foi um primeiro tempo em que o Lyon não sofre defensivamente, consegue incomodar em algumas das escapadas, não era um grande jogo do ponto de vista de chances, de ritmo, era um jogo muito mais travado, e isso até era um pouco esperado mesmo, pelas características do Lyon, pelo embate contra o Manchester City, que tenta se organizar de uma forma um pouco diferente, até talvez de uma forma mais conservadora, e eu nem acho que o problema aí seja,
vai pegar um time fechado e jogar com 3 zagueiros. Não acho que esse seja o problema. Você pode distribuir o seu momento com bola com 3 zagueiros e funcionar muito bem. A questão é que o City não conseguiu progredir tão bem num ritmo que conseguisse quebrar essa marcação do Lyon a ponto de criar grandes chances. No final do primeiro tempo, De Bruyne e Sterling já começam a inverter. O De Bruyne passa a tentar buscar o jogo pelo lado esquerdo também, e para tentar entrar um pouco mais na partida, tentar ser mais acionado, já que a posse de bola do City não representava grande coisa. O time não conseguia abrir para valer o campo, tinha de um lado o João Cancelo trazendo da esquerda para dentro para achar passes por dentro, ali ainda funcionou, do outro lado o Walker produzindo e oferecendo muito pouco, então não era exatamente uma ameaça ao Cornet pelo outro lado. Então a linha do Lyon, na maior parte do tempo, estava confortável, ou relativamente confortável. É claro que isso exige muita concentração, né? Para fazer essa marcação, para ocupar os espaços, para vigiar quais são os encaixes em cada momento do jogo, em cada setor do campo também, mas funcionando bem. Na segunda etapa, depois de um tempo, o Guardiola tenta colocar o Mahrez para jogar como esse ponta pelo lado direito. Então aí sim muda um pouco o desenho, porque abre mão do Fernandinho, passa a ter uma linha com 4, o Walker ficando um pouco mais para participar, um pouco mais por dentro, mas como um lateral pela direita, enquanto o João Cancelo continuou sendo um lateral que se projetava mais pelo lado esquerdo. Agora o De Bruyne era o meia central, agora ele tentava participar circulando ali pelo campo, tentando incomodar o setor do Bruno Guimarães, tentando gerar essa dúvida sobre qual é o momento de sair para pressionar, de guardar a posição com o Sterling à esquerda, Mahrez pela direita. Curiosamente, é no lance até que o Mahrez cai pelo lado esquerdo para dar sequência à jogada, mas o gol sai de novo no momento em que o Sterling consegue levar vantagem pelo lado esquerdo, consegue ganhar no drible e rolar para trás para o De Bruyne fazer o gol. E ali parecia que o Manchester City tinha a chance de buscar uma virada, porque tinha muito tempo ainda pela frente, era quem ocupava o campo de ataque, e aí a gente precisa entrar em alguns pontos que acabam sendo aqueles detalhes que decidem grandes confrontos também, né? Confrontos de alto nível, confrontos de mata-mata. Os detalhes dos erros individuais e, ao mesmo tempo, o aproveitamento de finalizações. O próprio gol inacreditável que o Sterling perde é um exemplo disso. O próprio erro na saída de bola com o Laporte, que vira o contra-ataque para o gol, é um outro exemplo disso. Então, aí no terceiro gol ainda tem a infelicidade do Ederson. Então, os erros individuais acabam custando caro para o Manchester City, seja na questão de aproveitar as chances criadas ou dos erros que significam gols lá atrás, que acabam tendo como consequência os gols lá atrás. Não acho que tenha sido uma grande partida de quartas de final da Champions, não, mas foi mais uma vez uma boa demonstração de competitividade e organização por parte do Lyon, que faz uma belíssima de uma campanha, mantendo concentração, se defendendo, não permitindo que o City criasse tanto assim. É verdade, você pode lembrar, e eu mesmo acabei de citar, o City criou chances para chegar a um segundo gol e poderia até ter saído com a classificação ou ter levado o jogo para prorrogação. Isso tudo poderia ter acontecido, porque foi muito do detalhe o placar final. Mas não foi uma boa partida do Manchester City. Longe de ter sido um jogo em que o City conseguiu controlar minimamente, dominar minimamente, colocar o adversário contra a parede, deixar o Lyon nas cordas. Isso não aconteceu. E aí tem um mérito bastante grande do lado do time do Rudi Garcia e fica a frustração, a decepção do ponto de vista do Manchester City, que era o favorito dentro dessa disputa, dentro dessa partida, mas acaba ficando pelo caminho, cai nas quartas, e a gente vai ter aí 2 confrontos surpreendentes até, de certa forma, nas semifinais da Champions. Então quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo, o que vocês esperam da sequência, participem aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, um abraço e até a próxima.